Olá, ouvintes! No nosso episódio de hoje do SEGEScast, estamos com Tatiana Robles, procuradora do município e atualmente coordenadora de SEGEPATRI. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada. A Tatiana está aqui conosco para falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido em SEGEPATRI. Eu vou pedir apenas para que a gente faça a nossa autodescrição. Eu sou a Fernanda, eu sou uma mulher branca, estou vestindo um vestido bege de alças, meu cabelo tem luzes loiras e está no momento preso. Eu sou a Tatiana, sou uma mulher branca, tenho um cabelo cacheado, moreno com luzes e estou vestindo um vestido azul. Tatiana, para a gente começar o nosso episódio, você poderia falar um pouquinho sobre o que é a SEGEPATRI e qual é a sua missão? Claro, Fernanda. SEGEPATRI, a sigla significa Coordenadoria de Gestão do Patrimônio Imobiliário. Então, é uma coordenadoria que hoje faz parte da Secretaria de Gestão e que tem como principal missão fazer a gestão das áreas públicas municipais. Para isso, a gente tem basicamente duas frentes. A primeira, que é a que cuida das informações das áreas públicas, então a gente tem todo um setor de cadastro, que a gente tem todas as informações, documentos de origem sobre as áreas públicas, então para saber se uma área é municipal, se não é, isso tudo quem faz é SEGEPATRI. E a gente também tem uma outra frente, que é a que trabalha mais diretamente com a gestão das áreas, que é a frente que lida com os processos de destinação de área. Então, quando uma secretaria, por exemplo, quer utilizar uma área do município para fazer uma UBS ou para utilizar como uma creche, isso quem cuida é SEGEPATRI. E a gente também lida com a ocupação de áreas particulares, de áreas municipais por particulares. Então, quando, por exemplo, tem uma associação que quer desenvolver, muitas vezes, um trabalho social e quer desenvolver isso numa área do município, esse pedido é feito em SEGEPATRI e a gente faz a instrução do processo. Então, a nossa missão é basicamente dar uma melhor gestão para as áreas municipais, é fazer essa gestão do dia a dia. Então, se tem uma necessidade de uma secretaria de colocar um serviço público, de colocar um novo equipamento público no local, SEGEPATRI faz esse apoio com as informações das áreas públicas e também cuida de quando particulares querem ocupar áreas municipais, claro que sempre considerando, né, o interesse público na utilização dessas áreas. Muito bom, obrigada, Tatiana. E aproveitando, você falou sobre a gestão documental, estou certa? Sim, isso mesmo. Isso. Então, vocês têm registros dos arquivos das áreas, né? A gente tem uma área bem grande, assim, que cuida hoje, né, do cadastro das áreas públicas, e a gente tem muitos documentos que tem registros sobre as áreas e informações sobre as áreas municipais, né? SEGEPATRI aqui para dentro da prefeitura tem alguns documentos que são bem famosos, que são os croquis, que nada mais são do que desenhos com informações de áreas públicas. Então, por exemplo, quando uma área é desapropriada, quem faz a desapropriação é um departamento da Procuradoria-Geral do município, que se chama DESAP. E aí, quando a área se torna municipal, eles avisam SEGEPATRI de que aquela área se tornou municipal. Antigamente, né, quando a gente não tinha internet, não tinha sistema, isso era feito num desenho em papel. Então, né, os servidores de SEGEPATRI da época faziam um desenho, que se chama croquis, e colocavam ali as informações de onde estão as áreas municipais, qual foi a origem, qual foi o processo que cuidou dessa desapropriação, e isso vale para todas as origens de áreas, que podem ser várias. Então, a gente tem toda essa documentação em SEGEPATRI, que era em papel, e a gente agora está, inclusive, finalizando a digitalização de todo esse acervo, que é um acervo que é bem importante para a prefeitura e que vai ajudar muito também numa melhoria da gestão das áreas municipais. E logo mais, todo esse acervo também estará disponível digitalmente, até no novo sistema que SEGEPATRI está desenvolvendo. Você falou um pouquinho sobre esse sistema que está sendo desenvolvido por SEGEPATRI. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o projeto? Claro. Esse sistema é bastante inovador e, na verdade, é um sonho antigo de SEGEPATRI, que é um sistema de georreferenciamento. Então, primeiro, o que significa georreferenciamento, né? Esse nome esquisito. A gente, justamente por ter áreas muito antigas e com origem muito antiga, então muitas vezes não adianta a gente ter, por exemplo, um sistema que tenha
apenas o endereço das áreas, né? Então tem rua que não existe mais, a cidade muda muito, né? Tem nomes de ruas que mudaram de lugar, o rio que mudou de lugar, então até o leito do Rio Tietê, por exemplo, tem um antigo leito e passou por obras, então a cidade muda o tempo todo. Então a melhor forma de localizar uma área é por coordenada geográfica, né? Latitude e longitude, que são sempre as mesmas. E o georreferenciamento é justamente isso, você pegar uma área e colocar ela no mapa, né? Então amarrada com uma coordenada geográfica que vai ser a mesma para sempre. Então, ainda que mude todo o entorno, a gente vai ter ali uma localização dessa área no mapa, de modo que daqui a 100 anos todo mundo vai conseguir, né, localizar essa área da mesma maneira. E esse nosso sistema que a gente está desenvolvendo é um sistema de georreferenciamento das áreas públicas. Então a gente vai ter as áreas municipais cadastradas e disponíveis no mapa, né, no mapa da cidade, e que hoje essa disponibilização tanto para o público externo quanto para o público interno acontece através do GeoSampa, que também é, de certa forma, um sistema de georreferenciamento, porque a gente abre um mapa da cidade e com base nisso vai procurando as informações. Então aí, mais para o segundo semestre, vai ter uma mudança aí de informações de CG Pátria no GeoSampa, a gente vai ter novas camadas, novas informações e vai conseguir ter um sistema mais robusto, com informações mais transparentes, com segurança das informações, para que a gente consiga melhorar cada vez mais a gestão das áreas municipais. Muito interessante esse projeto. E então já vai ter novidades no GeoSampa? Sim, teremos novidades. A previsão é que a gente acabe essa primeira fase do sistema, né? Porque a gente tem várias fases, né? São muita coisa, a gente tem muitas informações sobre áreas municipais, muitos órgãos que mexem com áreas municipais, mas a gente prevê aí que a partir de setembro a gente já tenha a inauguração desse novo sistema e dessas novas informações que estarão disponíveis no GeoSampa. Então, no segundo semestre, teremos boas novidades sobre gestão de áreas municipais. Acho que realmente tanto para quem é usuário externo, né, o munícipe que quer ter mais informações, a gente vai ter essa funcionalidade, e também para o servidor interno que trabalha com informações de áreas públicas. Eu acho que esse novo sistema, essas novas informações vai contribuir muito para melhorar a eficiência de todos os processos administrativos e dos assuntos que são relacionados com a área pública. Aproveitando um pouquinho e puxando o gancho, você falou sobre a destinação das áreas públicas, e uma dúvida que geralmente surge é sobre qual é a diferença de concessão de uma área para permissão de uso. Sim. Um dos trabalhos de CG Pátria é realmente cuidar da destinação das áreas públicas, né? Então a gente tem várias formas de cessão de áreas públicas, como eu falei, tanto pode ser para uma secretaria, para colocar, né, uma questão interna, para colocar um equipamento público, né? E aí, nesse caso, quando a gente, só falando um pouco mais do que você perguntou, né, porque advogado adora falar demais, né? Quando, por exemplo, uma secretaria quer utilizar uma área do município para colocar um equipamento público, a gente faz o que a gente chama de transferência de administração, que é uma coisa interna da prefeitura. Mas pode acontecer de um particular, ou até mesmo, por exemplo, o Estado de São Paulo, ou a União, né, pessoas externas à prefeitura, quererem utilizar uma área pública sempre para desenvolver alguma atividade que seja de interesse público. E aí, quando um terceiro quer utilizar uma área municipal, a gente tem duas formas de cessão, que são uma é a permissão e a outra é a concessão. Então, o que elas têm em comum é que são uma forma de um terceiro externo à prefeitura utilizar uma área do município. E a grande diferença, na verdade, é uma diferença de regime jurídico. A permissão de uso, ela é dada por decreto do prefeito e ela é considerada precária. O que isso significa? Agora a gente tem que entrar no juridiquês um pouco, que não tem jeito. Quando a gente entende que a permissão de uso é precária, significa o seguinte: a prefeitura a qualquer tempo pode pedir essa área de volta, Então a permissão de uso ela é sempre feita por prazo indeterminado, então não tem um prazo fixo, e não pode ter, tá? Não pode colocar nenhum prazo, então é sempre prazo indeterminado, porque assim que a prefeitura precisar dessa área de volta, ela pode pedir sem direito à indenização, sem nada, A prefeitura fala: olha, eu preciso utilizar essa área, eu cedi para um terceiro, mas agora eu quero utilizar para um equipamento meu. A gente pode pedir a área de volta a qualquer tempo. Já a concessão
ela é um pouco diferente, né? Ela ainda continua sendo uma forma de um particular, de um terceiro utilizar a área, mas a concessão tem prazo determinado. Então, ela é um contrato que é assinado entre a prefeitura e o terceiro, e a gente estabelece um prazo pelo qual o terceiro vai utilizar a área. Então, pode ser um prazo de 10, de 20, de 30 anos, normalmente são prazos longos. E a concessão, diferentemente da permissão, ela precisa de uma lei específica autorizando. Então, imagine que, por exemplo, a Polícia Militar, isso é um caso real, tá? Queira utilizar uma área do municipal para fazer alguma atividade que seja relacionada ali à Polícia Militar. Não precisa de uma lei municipal específica autorizando a concessão daquela área pelo um prazo X para a Polícia Militar. E aí, aprovada essa lei, aí sim vem aqui para a prefeitura, para o prefeito assinar a concessão. Então, a grande diferença basicamente é a forma, né? Um munícipe não pode utilizar, por exemplo, uma área para benefício próprio, correto? Não, isso nunca. Toda forma de cessão, né, de área pública, assim como tudo que é feito pela prefeitura, precisa ter um interesse público, né? Então, a prefeitura, quando cede uma área, por exemplo, para um munícipe, para uma entidade ou para um particular utilizar uma área pública, precisa ter uma finalidade de interesse público envolvida. Então, precisa ter o desenvolvimento de alguma atividade naquela área que seja importante para o município. Então, pode ser uma atividade, muitas vezes, de assistência social, que é uma coisa que vai auxiliar a prefeitura, por exemplo, né, nas suas finalidades. Então, a Secretaria de Assistência Social vai ter ajuda ali de uma associação, de um particular, que vai desempenhar uma atividade de interesse público. Então, para interesse particular, não pode, precisa sempre estar presente o interesse público, né? O município precisa entender que a cessão daquela área vai contribuir para o interesse público e para um benefício para toda a sociedade. Tatiana, eu queria agradecer muito a sua presença. Sinta-se bem-vinda para vir em outras ocasiões, tá bom? Para vir falar das novidades do sistema. Claro. E é isso, Tatiana. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o trabalho do SEGEPATRI. Então, e esse foi o episódio do nosso SEGEScast, o podcast da Secretaria Municipal de Gestão.